Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Boa noite, pessoal. Que honra poder estar aqui mais uma terça-feira e junto com vocês descomplicar um pouquinho e hoje um assunto especial. Foi até difícil a gente escolher o tema e o nome, né? Aquele nome que chama atenção. E eu coloquei junto com as meninas, que juntamos nós três para pensar no nome do tema e escolhemos Envelheci. E agora? Porque não sei você aí de casa, mas a impressão é que dá pra gente, é que a gente deita e já acorda no processo de envelhecimento. Então, envelheci. E agora? Esse tema nós trouxemos porque tá chegando o mês das mães. E antes da gente envelhecer, nós nos tornamos mães. Então, comecei o mês de maio do final da nossa vida para frente. E vamos falar hoje da idade que começa a voltar a ser criança. Por que eu trouxe esse assunto? Porque nós já estamos nesse processo de envelhecimento. E a nossa intenção, como o nosso programa diz, descomplicando, uma coisa contínua, que pode levar informação importante para vocês, para que vocês tirem de letra essa passagem da nossa vida, tire de letra esse cuidado com alguém que está em casa já precisando dos nossos cuidados, tire de letra a impressão de que a gente não vai suportar mais um ano e aí os filtros não resolvem. Estou eu aqui, sem filtro, na realidade. Então, às vezes, o envelhecer pode ser um pouquinho mais dolorido para alguns do que para outros. Por isso, escolhemos esse tema gostoso e bem sensível, exatamente para levar um pouquinho mais de informação para vocês. E eu sou Alexandra Dalfré, trabalho na Clínica Espaço Ter a Vida, atendendo a esse público também. E lá no espaço nós temos uma equipe multidisciplinar que ajuda pessoas a passarem por essa fase sem tantos transtornos, sem tanto sofrimento, facilitando a vida dessas pessoas que foram e ainda são tão importantes para a gente. Por isso, peço a vocês que tenha um pouquinho de paciência. Se precisar de ajuda, você vai conhecer aqui duas pessoas incríveis que vão poder ajudar, assessorar, informar e te dar conhecimento base, técnica inclusive, para que você possa ajudar essa pessoa que está na sua casa hoje, precisando dos seus cuidados, envelhecer de maneira mais saudável, mais prazerosa e mais feliz. Então, venham conosco. Peço que vocês compartilhem. Já agradeço a todos que estão presentes aqui no nosso podcast. Que vocês possam compartilhar esse link com alguém que possa estar precisando ou somente para ter um pouquinho de informação para que a gente possa usar na nossa vida, tá bom? Então, sem mais delongas, estou ansiosa para receber essas duas mulheres que eu admiro, não somente como profissionais, mas como mulheres.
mulheres de fibra. Eu vou começar a apresentação com uma pessoa muito importante para mim. Ela está distante, está lá em Bragança Paulista. Ela também é psicanalista, mas hoje ela veio falar um pouquinho sobre a área que nós não conhecemos muito. Veio explanar sobre o que é ser gerontóloga. Márcia Madeira, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Toda linda, num jardim maravilhoso. Seja bem-vinda, minha querida. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntas novamente. Eu que agradeço pela sempre disposição de estar colaborando de forma gratuita, mas prazerosamente. Então, é muito importante ter você aqui conosco. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu já vi que minha outra convidada maravilhosa está aqui e já parou os compartilhamentos, então vou colocar ela na tela também. Vamos, então, apresentar a vocês, do Descomplicando com Elas, a nossa querida Leia. A Leia do Ceprosom, Leia Serrano. Essa mulher que está aqui na minha frente, linda, maravilhosa, pessoa que eu admiro há 30 anos, ajudando pessoas, ajudando crianças, ajudando idosos, ajudando mulheres em situação de violência doméstica, em pessoas em situação de rua. É um trabalho de pura doação. Seja muito bem-vinda, Leia. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Alessandra. Tenho uma admiração muito grande por você também. Você sabe há quanto tempo já nos conhecemos, né? E agradeço pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço de estar falando de um assunto tão importante que hoje está muito em evidência, que é o envelhecimento, e um envelhecimento saudável. Exatamente. Né? Então, é muito importante esse espaço que você abre para mim, para nossa colega, para que a gente fale junto com você desse assunto. Muito prazer, é todo meu, e eu espero que vocês em casa estejam realmente participem conosco, façam perguntas. Estão aqui as duas profissionais, eu tenho experiência também, mas eu gostaria que vocês tirassem delas todo o conhecimento que essas mulheres têm e não se incomodaram de forma alguma em vir aqui hoje dividir com a gente, para que a gente possa multiplicar. É dividindo amor que a gente multiplica conhecimento. Então, muito obrigada. Vamos aos temas, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Márcia. A Márcia, que é gerontóloga, trabalha numa clínica aí em Bragança Paulista, né, Márcia? Já cuida dessa idade... essa idade especial que acaba sendo até uma volta para a infância, não é mesmo, Márcia? É muito prazeroso. Já trabalho há 10 anos nessa área e a gente aprende muito. Na verdade, é uma troca de experiências, né? E você fala que aprende muito. É bom até lembrar que no Japão, essa idade, os mais velhos, eles são tratados com muito respeito pela vivência, pela história e pela tradição que vem acompanhando. É diferente aqui no Brasil, não é, Leia? Infelizmente, hoje a gente entende que o idoso muitas vezes é um peso para muitas famílias. Você sente isso também, Leia? Muito. A gente sente muito isso e na pele e no dia a dia. No dia a dia. Que a gente vê que a expectativa de vida está cada vez maior, né? As pessoas estão vivendo muito mais, inclusive a questão da medicina, né? E as famílias não estão preparadas para acolher e cuidar dessa pessoa que hoje nós chamamos de pessoa idosa, né? Longevos, melhor idade, pessoa idosa, né? O termo velhice, né? Já não se usa mais, né? Porque a pessoa ela tem a capacidade, ela ainda tem muito a nos dar como experiência, mas a idade chega para todos, né? As dificuldades vão chegando para todos, né? E as famílias, as pessoas mais próximas não estão preparadas. Então, hoje nós temos que pensar nas famílias. Eu até falo, às vezes brincando, nós hoje temos que fazer reuniões de filhos.
e não de pais. Exatamente. Né? Porque esses filhos também precisam ser preparados. Tanto se adaptar e aprender. Isso, tanto os filhos como as pessoas cuidadoras, né, que estão ao redor dessa pessoa. Eu falo nós, porque nós também estamos chegando, o tempo está passando, né? E as limitações vão chegando. E hoje, a pessoa idosa, ela tem muito amparo legalmente, né? A responsabilidade, sim, primeiro é da família. Inclusive, na lei, a Constituição fala que a responsabilidade é da família, que quando é criança, adolescente, é menor, a responsabilidade é dos pais. Quando são maiores, eles são responsáveis pelos pais até na idade que antes se usava o termo velhice, né? Mas hoje as pessoas têm que se prepararem para isso, né? Exatamente. E tem muito amparo para o idoso e também para a família. Para a família, porque hoje o Estado, né, está preparando o poder público, preparando essas famílias também com técnicos especializados, com pessoas especializadas para trabalhar com essas pessoas, com essas famílias, porque muitos não estão preparados e acabam. Hoje um exemplo lá no meu trabalho, no CEPROSOM, a gente tem a cada dia 5, 6 famílias procurando vagas para colocar pessoas idosas, que hoje nós não chamamos mais asilo, e sim instituição de longa permanência. Mas essa não é a solução para os idosos. Isso, eles têm muito a contribuir ainda. E o isolamento social acaba matando essas pessoas de depressão, né? Então, o isolamento social. Então, a responsabilidade é da família, sim, mas compartilhado com a sociedade, com o Estado, né? É tudo, todos nós ajudando nesse compartilhamento de ajuda. É tão importante essa fala, né, Márcia? E para você que está em casa, participe conosco, tá? Eu estou aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, para pegar as perguntas, as dúvidas de vocês. Estamos aqui o tempo todo para servir vocês nessa noite. E, Márcia, ela me disse que está cada vez maior o número, a nossa idade. Nós estamos ficando com mais idade e buscando mais qualidade de vida. Eu já queria aproveitar o gancho dela, e eu não posso até deixar de falar que o trabalho dela é de 30 anos nessa mistura de pessoas, nessa mistura de personalidades, da criança até o mais idoso, né? Do acompanhamento desse trabalho. E agora ela saiu do CEPROSOM, ela está como candidata pré-vereadora do nosso município, tem um trabalho muito belo, e eu até faço questão que depois vocês peguem o telefone dela para conhecer toda a campanha que ela tem feito para esse público, né? Para a gente conhecer um pouquinho dos nossos candidatos. É uma pessoa que mora muito no meu coração. E a Márcia, eu já gostaria de fazer uma pinça, um link, e perguntar para você, Márcia, como é o trabalho de quem cuida do idoso? Como chama esse profissional? O que é essa área que muitas pessoas hoje desconhecem? Então, a gerontologia, ela é um braço da geriatria. Infelizmente, no nosso país, as pessoas têm muito preconceito em relação à geriatria, né? A geriatria é só para idoso, né? Não, a geriatria ela é voltada para a pessoa a partir dos 40 anos. É verdade? Porque através da geriatria e da gerontologia, a gente vai cuidar do aspecto geral no envelhecimento com qualidade de vida. Então, por exemplo, eu já posso ser sua cliente? Já pode sim, porque a gente vai fazer uma análise geral, alimentar, psicológica, social, a vida familiar. A gente vai orientar a família como lidar, né? Que legal. É um aspecto geral.
E é bem interessante, Leia, que a Márcia, ela tem um trabalho lá em Bragança Paulista. E ela andou fazendo uma pesquisa junto a mim aqui na nossa região. E, geralmente, nós chegamos à conclusão que poucos profissionais dessa área estão contribuindo aqui, né? Por quê? O Ceprosom tem gerontólogo? Não, porque é da área da saúde. Saúde, né? Aí a saúde tem esse profissional? Eu não sei te responder. Nós entramos em contato com várias instituições de longo prazo, né? Que a gente chama de CCI, enfim. Nós pesquisamos e nós não encontramos muitos profissionais nessa área. Foi aí que surgiu a ideia da Márcia trazer um pouquinho do trabalho dela aqui para a nossa região. E ela veio, inclusive, para falar juntamente com você o que é esse trabalho, como que o Ceprosom age, como que os órgãos da nossa cidade trabalham com esse idoso para que ele não seja realmente só colocado lá no centro centro-dia ou nos grupos de apoio, de convivência a idoso. Então, eu gostaria muito que vocês trocassem essa ideia para levar um pouquinho desse material, desse conhecimento para quem está em casa. Porque eu tenho a impressão que as pessoas querem realmente colocar para se livrar do idoso. Você encontra isso aí na sua região também, Márcia? A palavra não seria se livrar, mas é que, infelizmente, nós não estamos nos preparando para acolher esse idoso. Então, eu como filha, eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus filhos, eu tenho meu estudo. Então, encaixar essa pessoa idosa no meu âmbito familiar, primeiramente, parte do princípio dela querer vir para minha casa, né? Para que eu possa cuidar e acolher esse pai ou essa mãe. E depois, aí sim, me encaixar nesse cuidado, né? Muitas das vezes eu vou ter que deixar um trabalho para poder estar acompanhando essa pessoa, né? Dependendo da condição física, mental desse idoso. Então, não é um abandono, mas ela busca um apoio. Só que a visão das pessoas em relação à ILPI é que você coloca o idoso na ILPI e ele fica lá. Só que não é isso. A ILPI, ela acolhe esse idoso e ela, pelo menos onde eu trabalho, a gente faz um trabalho dessa forma. Acolhe o idoso, acolhe a família e vamos trabalhar esse vínculo, né? E esse retorno desse idoso para casa. Entendi. E porém, como a nossa amiga me citou, nós temos a Casa Dia, que eu acho que é excelente para a família, né? Porque ela não tem condição financeira de arcar com o cuidador, por conta de muitas vezes esse idoso só receber o salário mínimo, e aí tem medicação, tem todas as despesas relacionadas a ele não tem essa condição financeira de manter uma pessoa ali acompanhando esse idoso. Acompanhando a alimentação, medicação, os cuidados básicos. Então, ele coloca no centro-dia ou na creche, né? Porque lá ele vai ter todo esse acolhimento e esse cuidado. Mas eu acho que o que tem que ser trabalhado hoje é a família. Sim. A família, como ela se preparar para cuidar e receber esse idoso. Eu acho isso... Então, esse é o nosso trabalho, orientar, cuidar, sim, acompanhar, ajudar essa família a lidar melhor com essa pessoa idosa. Vem muito de encontro ao que a gente tem tentado fazer. Na minha formação, eu fui buscar um pouco mais de conteúdo para exatamente fazer esse acompanhamento com a família. Lá no Espaço Ter a Vida, nós acolhemos não só o idoso que a gente encaminha para ela fazer essa análise, ou para o próprio Ceprosom, mas também a gente acolhe a família. Isso se chama
psicoeducação parental, onde a gente, após uma avaliação da gerontóloga, a gente acaba acolhendo a família, preparando ela para os próximos passos. Ela faz uma avaliação, inclusive na casa do idoso, para que esse idoso possa ter qualidade de vida e segurança. Não é, Márcia? Então, quando você fala isso para mim, então existe a prevenção, que é exatamente o que a Leia falou. As pessoas precisam estar preparadas para o encaixe desse idoso na vida, na rotina louca que a gente tem. É exatamente isso que vocês querem deixar claro, né, Leia? Exatamente. Como ela colocou, é a questão dos centros-dias, né? Os municípios tinham que ter mais centro-dia, né? Porque o centro-dia, né, ou a creche, em alguns lugares chamam creche, outro centro-dia, mas a gente, na assistência, chama de centro-dia. Em Limeira tem um. E é um local onde a família pode ir trabalhar, ter todos os seus afazeres no dia a dia, e essa pessoa idosa, ela fica lá durante o dia, tem todas as atividades, tem toda a convivência, e à noite ela retorna para o lar, para a família. Então, ela está tendo uma expectativa de vida maior, está tendo a socialização, né? E está tendo toda essa vivência dele, inclusive com outras pessoas que vão estar lá compartilhando experiências, com equipe preparada, inclusive a hora que você colocou da questão da gerontologia. Hoje, eu acredito que a gerontologia ela está mais em evidência pela questão da expectativa de vida maior. Em Limeira, por exemplo, 18% da população tem mais de 60 anos, né? Então, é um número grande de idosos e a tendência é a cada ano aumentar. Então, esse trabalho também tem que ser mais próximo dessas famílias e desse idoso. Então, o centro-dia, ao meu ver, ele é o ideal hoje para o idoso e para a família. As ILPIs, né, que são os antigos asilos, também tem todo um preparo, tem toda uma equipe técnica, tem toda uma equipe multidisciplinar que trabalha, que acompanha, mas lá nem sempre a família está próxima. E o idoso sente muito a isso. Falta. É o que nós temos de mais atendimento lá, quando a gente pega exatamente o paciente que está no processo de envelhecimento, é ele que tem a depressão, é ele que pensa na morte, é ele que deixou de sonhar. E é perceptível que quando tem a família envolvida em visitas, mesmo que espaçadas, é onde ele tem mais amor, ele fica esperando, ele conta as histórias, ele faz presente para receber a família, o neto, muitas vezes. Então, o papel fundamental é o amor de ainda acolher esse idoso que precisa dessa demonstração. Sim, e esse amor, e às vezes muitas pessoas também não estão preparadas, talvez nós não estejamos preparados para essas limitações que a vida e a idade exige, né? Mas a vitalidade dessas pessoas que participam conosco nos grupos, nos atendimentos, né? Eles têm uma vitalidade, que eu falo que nos dá essa esperança também, né? Eles mostram isso, que alguns estão preparados sim e que dão exemplo para outros, né? Bom. Que ele não precisa ficar em casa só fazendo o crochê, o tricô, cuidando dos netos, né? Não. Tem o que fazer, tem como produzir. Os netos também fazem parte disso, porque a pessoa, quando tem o neto, eu falo que a vida transforma também, né? Mas hoje a gente vê muito... nós temos cursos de informática para idoso, né? Para pessoa idosa. Para não cair em golpe, principalmente, exatamente. Né? E cursos específicos para eles mexerem no celular. No WhatsApp, que como lindo. mexer no celular. Ai, meu Deus. Né? Então, são pessoas que estão lá, a hora que você vai lá olhar essa aula, você fica encantado, porque eles aprender a tirar foto. Nós temos uma pessoa lá
que ela ensina os idosos a mexer no celular, como tirar foto, como enviar foto para a família, né? Às vezes mora até fora do país. Então, são pessoas que se sentem útil, né? Não tirar a utilidade Eles deles. estão dentro da sociedade, eles não estão lá escondidos. Muito bom, né? Muito bom. Eu fico apaixonada por esse tema. Eu tenho aqui já algumas perguntas muito importantes, mas eu tenho a Flávia Machado mandando um beijo, boa noite para todo mundo, a Luciana Redondano, a Cultura Fer Comerciário, boa noite, queridas amigas, pelo programa Descomplicando com Elas, o Rodrigo Beltrán, assistente social, boa noite, ótimo tema abordado, abraço. Ele que dá aula de informática. Parabéns, Rodrigo. Você precisa vir aqui no meu podcast, viu? Tá convidado. A Luciana Redondano disse, eu passo pelo médico geriatra desde os 45 anos. E a Larissa Sampaio está dizendo, um beijo, Leia. Aqui nós temos uma pergunta muito pertinente. Ela é do Centro-Dia. Quem? A Larissa? Prazer, Larissa. Você também pode vir aqui contar suas experiências, viu? Seja muito bem-vinda. E a Elaine, de Fátima Bueno, ela passou isso com o pai, porque é uma paciente minha, e acredito que ela esteja passando a mesma situação com o sogro, em achar um lugar de referência, um lugar onde você possa sair e confiar. E às vezes a gente não sei se hoje a fiscalização está maior, mas nós sabemos que às vezes uma pessoa tem um quarto, uma casa, monta ali alguma coisa até clandestina. Mas a prefeitura, o Ceprosom, caiu em cima após algumas denúncias de alguns órgãos, de algumas entidades assim, né, Leia? Isso não está tendo mais. Se tem, a gente vai atrás, não é? Isso. Há uns tempos atrás, a gente tinha muita denúncia, inclusive, para o Ceprosom, vigilância sanitária, né, que fiscaliza essas instituições, até para o Conselho do Idoso, mas principalmente vigilância sanitária, e as assistentes sociais nós íamos sempre juntos. Eram locais assim totalmente insalubres, totalmente que as pessoas eram depósito de pessoas. Então, hoje se tenta escondido. Muito pouco, porque a vigilância sanitária ela trabalha muito em cima disso, tanto as denúncias. Hoje existe o Disque 100. Disque 100. Disque 100. Para eu denunciar. Disque 100 é o caminho de denúncias, porque anônimo. Você pode se identificar quanto ser anônimo, porque essas denúncias que vão para o Disque 100, imediatamente elas vão ou para o Ceprosom, ou para a Vigilância Sanitária, ou para o órgão que é de direito. Então, é o caminho de denúncia de abandono de idoso, de local irregular, é tudo no Disque 100. E quando a pessoa vai, que ela realmente tem a intenção de colocar, ela não tem condições mesmo, porque a gente sabe a dificuldade, ela precisa mesmo colocar a pessoa numa ILPI, que ela pesquise bem o local, pesquise se está com toda a documentação, se está com vigilância sanitária. Onde eu pesquiso isso? No próprio Google ou eu tenho algum órgão da prefeitura? A própria vigilância sanitária pode recorrer, que ela indica que se está regular ou não. Né? Fantástico. Hoje a gente tem, porque as exigências, né, a lei é muito rígida para a questão do idoso, que eu acho que é importantíssimo e tem que ser mesmo, né? Inclusive a questão de quartos, de espaço, metragem, né? Toda a adequação, né? Que ótimo. Então, isso é muito Então, estamos bom. muito bem amparados, né? Graças a Deus. E tem aqui uma pergunta da Leia. Existe creche de baixo custo para idoso aqui em Limeira? Existe o Centro-Dia do Idoso, que no Romeiro. Isso, que é administrado pelo Romeiros, que é o cara, né? Mas, assim, aí lá tem uma equipe, né? Ela é em parceria, subsidiada, uma parceria com o Ceprosom também, mas a pessoa pode ir diretamente lá
E lá é gratuito. Uhum. Né? Eu tenho o telefone, tá? Se alguém quiser esse telefone, pode me chamar depois. Eu deixo o nosso telefone. É uma demanda muito grande. Mas tem que tentar. Porque, né? Por isso que eu disse que o município ele tem que investir muito mais nessa questão de centros-dias, né? Centro-dia do idoso. E uma outra coisa, um outro atendimento que, inclusive, o CEPROSOM vai implantar, que é da política de assistência, é atendimento no domicílio. Uma equipe de profissionais da assistência que atenda no domicílio. Que bacana. Por quê? Porque vai lá e vai dar a orientação. Vai fazer o que você faz, não é, Márcia? Essa equipe vai fazer o que você faz, a identificação. Com assistência, né? Uhum. Então, a gerontologia e a assistência na ILPI trabalham em conjunto. Que bacana. É até importante ressaltar sobre a ILPI que ILPI não é área de saúde, é área de assistência, né? A equipe técnica da ILPI ela é composta de profissionais voltados para o autocuidado. Algumas ILPIs têm alguns profissionais da área da saúde para dar atendimento contínuo ao tratamento que esse idoso já entra, né, e acompanhamento. Mas, de acordo com o Ministério Público e os municípios, nós somos assistenciais, né, pelo menos na nossa região. Aqui também é. Que é da saúde são as clínicas. As clínicas. Que são caracterizadas. Isso, clínica geriátrica. Isso, perfeito. Porque daí é um idoso grau 3, né? Deixa eu mandar um beijo. Infelizmente, a família, desculpa te cortar. Eu também te cortei. Ela espera muitas das vezes esse idoso evoluir de tal forma para um grau 3 que o município não consegue atender. Porque daí ela tem que ser encaminhada para uma geriatria, não para uma ILPI. E aí vira clínica, tratamento clínico. Exatamente. O que ela coloca no grau 3 é que as ILPIs são da área da assistência, porque elas podem receber só grau 1 e grau 2. Grau 1, quando a pessoa ela tem... Uma fralda geriátrica acomoda. Ou aí já um grau 2, quando a pessoa usa um andador, alguma coisa. Agora, acamado... É 3. É 3. Aí precisa de uma clínica. Aí já é uma clínica geriátrica. Aí é saúde. Agora, o grau 1, grau 2 e LPI, que é assistência. Exatamente isso. Muito bacana. Eu tenho aqui algumas participações. A Ana Paula Souza falou, impressionante tema, precisa ser falado mais. Nós temos a Maria Luzia Gelli, entrou agora, manda a sua perguntinha. Nós temos também a Verônica Torres Oficial, é amiga. Ela está fazendo uma explanação do assunto dela e disse: minha mãe tem 70 anos e depois que começou a frequentar o Centro-Dia do Idoso, agora ela está mais ativa, feliz com todas as atividades propostas. Obrigada, Leia, e a toda a equipe. Então, isso é uma comprovação de que no Centro-Dia ele continua tendo qualidade de vida. E ainda no final da tarde vai para o cantinho carinhoso do filho, da nora, do neto e a família. A Verônica é uma amiga querida, cabeleireira, e ela... a mãe dela estava num estado depressivo, com muitos problemas, e acabou indo lá para o cara, que é o Centro-Dia, e aí está o exemplo. Que delícia, né, Márcia? Gostoso ouvir essas histórias, não é? Eu fiquei muito contente. O Jorge Garcia acabou de entrar, seja muito bem-vindo. Vamos ver aqui. Tem a Alcina que mandou parabéns, meninas, um grande beijo para você, para mim e para Márcia. Eu tenho uma pergunta. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Você quer perguntar alguma coisa para Leia? Quer perguntar alguma coisa para Márcia, Leia? Márcia, é só uma perguntinha. Como é a experiência aí da assistência no seu município junto às ILPIs? E a demanda suas aí é muito grande também? Porque é 18% da nossa população no processo de envelhecimento. Eu imagino que seja grande aí também.
Infelizmente, o nosso país não se preparou, né, para tanto envelhecimento. A demanda realmente é muito grande. No município que eu trabalho, nós somos a única ILPI com a capacidade para 42 idosos, mas precisaria de muito mais vagas, né? E Bragança Paulista, que é onde eu resido, nós temos 2 ILPIs com capacidade para 250 idosos, mas a demanda é bem maior também. Bem grande, né, Márcia? Bem grande. Aqui vale, a nossa maior... Vale ressaltar que os nossos idosos hoje, eles vêm com uma qualidade de vida melhor que nós, né? Porque nós, na verdade, a gente, nessa correria do dia a dia, a gente acaba não se cuidando, não praticando atividade, não cuidando da alimentação, né, na nossa correria de trabalho. E eles já vêm com uma qualidade de vida melhor que a gente, né? Por isso que eu falo que eu tenho pacientes de 94, 97 anos, que eu acredito que eu não chegue aí aos 80, viu? Ainda bem que eu tenho a Leia e uma amiga gerontóloga. Estou garantida. Vocês, por favor, não vão antes de mim. De me amparar, por favor. Eu tenho uma pergunta, aí vocês veem como podem responder. O envelhecimento inicia quando, Leia? Olha, eu falo que o envelhecimento depende da pessoa. A pessoa é considerada idosa a partir dos 60, né? Legalmente. Ou, às vezes, agora para 65, né? Mas ser idoso pela idade cronológica não é mais assim. Não é mais assim. Não é mais por idade. Como a Márcia colocou, tem 90 a pessoa idosa com 95 anos que ela tem uma cabeça que pessoas de 40 já não tem mais. Então, a idade, a questão de ser idoso, ela começa... É claro que o corpo, o organismo, né? Ele vai mostrando, vai dando alguns sinais, né? A Márcia, como gerontóloga, né, pode falar isso, que o corpo ele vai dando sinais, né? Mas a mente da pessoa, se ela é uma pessoa ativa, se ela sempre continuou ativa, então ela... É a cabeça dela que faz a idade, né? Então, pessoas... Às vezes, tem pessoas de 40 anos que já se comporta como um idoso. Tem dificuldades, né? E até socialmente, até né? socialmente. Agora, um de 95, ele está ativo, ele dança... Ele faz parte de competições que nós temos aqui, os Jogos da Melhor Idade Municipal, estadual. Eles competem, né? Muito bom. Em várias modalidades. Então, uma entrevista que a gente teve de um idoso nos Jogos Municipais do idoso que teve aqui, um repórter perguntou para ele qual é a receita para viver até essa idade. Eu achei muito engraçadinho. Ele respondeu: não tem receita. Não tem, é só viver. Um dia por vez. Um dia por vez. Só por hoje. Só olha, viver. E isso é tão engraçado que tem gente participando aqui, viu? Vivo. Acho que foi um dos programas que mais teve perguntas e interação. Acho que porque nós já estamos nesse processo de aceitar que estamos no caminho do envelhecimento. Tem aqui a Ana Paula, que ela falou uma coisa muito interessante. A idade depende muito do estado de espírito. E ela virou influencer depois dos 60 anos. Tá lá contando as histórias. Sigam ela, história fantástica. Influencer, nós temos modelo. Rosângela Covais também entrou agora. Temos modelo, é verdade. A Rosângela falou: há algum exercício mental para ajudar a envelhecer com mais qualidade? Existe, vários. Vamos mandar até acho que a gente poderia marcar um outro dia para dar sequência ao que a gente pode fazer em casa, preventivamente, da nossa idade, um pouquinho para baixo, até chegar lá nos 90 anos bem. Vamos marcar um próximo encontro? A gente prepara e traz para eles. Muito legal, o concurso de Misses de Idosos, a Eliane Mel está falando aqui. É muito lindo. Depois eu queria só parar um pouquinho, se vocês me permitirem, porque a Márcia,
e nós, juntas, vamos mostrar um pedacinho do Espaço Ter a Vida, que é o vídeo 13, eu acredito que seja, porque agora inverteu um pouquinho a ordem. É um que tem umas folhagens. Esse espaço é aqui em Limeira, é o Espaço Ter a Vida. Ele vai contar com a Márcia pelo menos uma vez, 2 vezes na semana para atendimento de algumas pessoas que estão nos procurando. E ela atende online lá em Bragança Paulista. Ela fechou comigo lá uma sala, um espaço, onde ela vai vir fazer esses atendimentos aqui em Limeira e na região. Temos pacientes até de Piracicaba, que a gente sabe que aquela região, São Pedro, Águas de São Pedro, é uma região de mais idade, né? Que Sim. tem um envelhecimento maior naquela região. Igual aqui no município, tem bairros que são especificamente de mais pessoas idosas, os primeiros bairros, né, da cidade, os tradicionais. Muito interessante. Eu tenho um monte de perguntas. Esse é o Espaço Ter a Vida, gente. Ele tem o acolhimento para várias idades, vários setores. E agora a Márcia virá para 2 vezes, 1 vez por semana, depende da demanda, para atender essas pessoas. E o que a Márcia faz nesse momento? Ela faz desde a visita na casa do idoso para fazer uma preparação, dentro da lei, que nem a própria Leia falou. Dentro da lei exige muitas coisas que o idoso precisa ter por segurança. Então, ela vai avaliar o idoso, a idade, a mobilidade, a alimentação, tudo isso com equipe multidisciplinar. E aí, ela passa um fechamento. Aqui em Limeira, Leia, existem algumas ILPIs que pedem a avaliação do gerontólogo, ou um médico geriatra pode fazer essa avaliação e faz essa avaliação para entrar nas nossas ILPs aqui. As ILPIs, elas exigem, né, uma avaliação médica completa, né, para poder entrar na ILPI. Então, ou o gerontólogo ou o médico, o geriatra, né? Sim. Então, são exames, né? Então, tem todo Não entra sem. Não entra sem. Mesmo ali no centro-dia, também pede uma avaliação menor. Menor, mas pede, né? Entendi. É mais as ILPIs. Porque, assim, aqui no município nós temos algumas vagas sociais em 3 ILPIs que são subvencionadas pelo município. É claro que eles têm as verbas e tal, mas as 3, essas são as que são subvencionadas pelo município. E tem as particulares também, né? E as clínicas, mas as ILPIs, elas exigem toda o exame, a avaliação médica. Bacana. A Luciana está falando aqui uma coisa bem interessante. Nós fomos convidadas uma vez para trabalhar numa ILPI. E nós iríamos exatamente fazer o trabalho pedagógico desses idosos. E ela está me dizendo aqui, tenho muitas dicas, jogos, brincadeiras para idosos que eu pratico com a minha mãe. Porque são para não deixar o idoso sem atividade física e mental. Então, esses jogos ajudam muito, Márcia? Trabalhar a mobilidade é essencial para que esse idoso se mantenha ativo, né? Então, trabalhar a mente, o cognitivo é primordial para que ele se sinta ativo, para que ele articule, que ele tenha uma boa caminhada, tenha exercícios de passada, né? Então, é muito importante. Muito legal. Eu queria fazer uma extensão do convite, gente, porque Limeira tem muitos atendimentos e muitos centros comunitários que trabalham com essa idade. Como você, eu tenho certeza que sabe a maioria de cabeça, fale pra gente, Leia, quais são esses setores, onde a gente procura informação. Posso até deixar o meu depois, porque eu vou passar toda a informação. Como eu tenho um idoso em casa e quero que ele faça alguns cursos, ele ainda está bem, está caminhando, eu tenho essa disponibilidade de levá-los até o local, aos centros comunitários.
Quais centros comunitários nós temos como referência para esse trabalho, para esse acolhimento? Hoje nós chamamos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos ao idoso. Então, nós temos 38 grupos, são 38 coletivos. E eles não são especificamente só em centros comunitários. Tem igrejas, tem vários locais. Então, depois eu posso deixar o meu telefone, se a pessoa se interessar. A gente passa vê toda a listagem. Onde ela mais próximo. Ou então, ela pode procurar o CRAS ou o centro comunitário mais próximo da sua residência, que lá também as assistentes sociais podem indicar qual é o grupo de serviço de convivência mais próximo. Esses grupos têm encontros, são 38 grupos, né? Esses grupos, eles têm encontros semanais. Tem grupos com 40, com 50, 90, né? Então, com uma equipe multidisciplinar que trabalha com eles. Prestadores de serviço de várias áreas, né? Dança, jogos, assistente social, palestras. Eles têm passeios, viagens. Então, movimentado. Muito movimentado. Eles se movimentam. É verdade, gente. Eu tive o privilégio de conhecer a Léia, inclusive, a um convite para ser voluntária desse projeto. E é encantador, porque eles te acolhem de uma maneira, com tanta sabedoria, que você vai para ajudá-los e você sai ajudada. É impressionante. Se você está em casa, meio deprimida e tem algum assunto que você gostaria de dividir, procure também a nossa equipe, a Léia, a mim, a Márcia, que está longe, mas está praticamente ativa aqui em Limeira, para ser uma voluntária. Eu garanto que você sai desses espaços com uma outra cabeça. Você sai de lá sem tristeza nenhuma no seu peito. Faz bem para você ajudar o próximo. Então, nós vamos falar o mês que vem um pouquinho sobre voluntariado. Tem o CREM, que a gente ajuda, palestras, tem outras entidades, outras ONGs que precisam do nosso amor, do nosso compartilhamento. Então, nos procure e comece a dar um pouquinho do seu tempo para alguém. Você vai ficar mais impressionada porque o melhor resultado é dentro de você. E é pouco tempo, já faltam 10 minutos. Eu não posso deixar... Eu vou sair um pouquinho do assunto, mas como eu também trabalho, Descomplicando também fala sobre a inclusão, eu tenho um videozinho que eu quero mostrar para vocês. Esse vídeo foi mandado para mim pelo... Deixa eu pegar o nominho dele aqui. É o Kleber. Ele está com toda a equipe. Essa equipe, ela faz parte da Seleção Brasileira de Futsal Down. Então, eu estou saindo dos idosos, mas eu estou incluindo uma outra pessoa, uma outra necessidade que a gente sabe precisa de ter espaço. E vocês sabem que eu já falei no meu podcast do mês passado que eles foram campeões mundiais de futsal Down. E hoje, excepcionalmente hoje, eles foram convidados pela cidade de Campos do Jordão para comemoração, as festividades da cidade de 148 anos. E aí tem um videozinho, pode soltar